tiver bom resultado, porque a gente vai trocar de assunto. Renato, fui obrigada, viu? A chefia, a presença ilustre que nós temos aqui, temos que falar do nosso verde agora. Vamos falar do nosso verde, que assinou o acordo com a parceira, estava meio estremecido o casamento, faz tempo. A gente vai lembrar que o ano passado acabou com o Abel reclamando do Allianz Parque, que era ruim, que machucava mesmo, que também não queria mais colocar os jogadores dele lá, e reclamou da Taylor Swift, reclamou da borrachinha, e mesmo assim o Palmeiras foi bicampeão brasileiro. E aí começou o ano com essa confusão toda, troca o gramado, não troca o gramado, feio, bobo, não paga dívida, paga dívida. Trocaram a chefia da W Torre, aí voltou lá a conversa, as coisas melhoraram e hoje o acordo que estava sendo desenhado há bastante tempo na arbitragem foi anunciado por Palmeiras e também pela parceira. Importante acordo às vésperas de uma eleição que é tranquila para a Leila, mas que está dando um barulho que a última não deu. Além disso, a gente tem um time que, né, enquanto a gente fala do acordo, a gente não fala do tropeço no final de semana passado, né? Depois de uma semana treinando, descansando, indo no cinema, cuidando lá do divertidamente, assistindo e tal, água com gás, o Palmeiras não ganhou do Bragantino. Então, Danilo e Alice, queria que vocês falassem desses dois temas. Da importância desse novo acordo com a W Torre, que é um acordo que ia durar mesmo, então eram pazes que eram necessárias, né, para que esse casamento que tem data para terminar continuasse de uma forma mais harmônica, da eleição da Leila que está chegando, e desse tropeço inesperado. Acho que está na hora do nosso Abel assumir a seleção para a alegria do Danilo. Assim, vamos ver se ganha o de alguém. Vai lá, Alissa. Primeiro você. Você para de secar, viu, Marília? Você cuida aí do seu, que está com problema suficiente. Eu seco abertamente, vocês ficam de gracinha. Eu não, eu seco abertamente. Não esse funciona, como se pode ver. Como se pode ver nos últimos anos, não tem nenhum poder, não funciona, mas eu seco abertamente. Marília, acho que não dá para ignorar o fato de quando este acordo está finalmente acontecendo, né? Uma novela aí de uma década sendo desenrolada há um mês da eleição, não acho que seja por acaso e não acho que deixará de ser aproveitado, né, pela gestão na eleição de novembro. E a gente precisa ainda ter acesso aos valores totais, porque, sabe, são 50 milhões em dinheiro, e aí tem os ativos, né? Tem as cadeiras, tem 1.000 lugares a mais, tem a participação. Então, assim, fazer a avaliação do quanto isso no final, de quanto isso vai significar, comparado à dívida que o Palmeiras entendia que tinha, mas sem dúvida, uma boa notícia para todo mundo, né? Porque é um casamento compulsório de 30 anos, em que, né, o casal não conversa e não tem uma relação amigável e fica brigando na justiça durante todo esse tempo, obviamente gera perdas para todo mundo. Né? Então, o Palmeiras e a W Torre finalmente conseguiram encontrar interlocutores capazes de desenrolar esse imbróglio, e saem vencedores. A questão ainda é entender se o Palmeiras saiu com o melhor resultado, a melhor negociação que poderia, mas ter uma relação saudável com a W Torre, sem dúvida, é um passo positivo para o Palmeiras. Né? Como isso vai ser explorado e o que isso vai significar na prática, né? Resta ver, inclusive a questão das cadeiras que eu citei, a questão das cadeiras cativas, ainda tem muita dúvida como isso vai ser aplicado na prática, mas sem dúvida, sim, né, na superfície é uma boa notícia, porque era absolutamente inviável uma parceria entre o clube e a construtora, né, responsável pelo estádio por 30 anos, não haver essa interlocução e não haver uma resolução, tudo sendo, né, ficando pendente na justiça. Então, em princípio, parece uma boa notícia. Ô Danilo, queria que você falasse, né, dessa repercussão, né? Acho que os cabos eleitorais da Leila esse ano é a prorrogação do contrato do Abel até o final do ano que vem, agora a solução de um impasse que vinha de algum tempo com a W Torre, tem a zerar a dívida com ela mesma, tem trocar o patrocínio, que era uma demanda de estar em várias frentes ali, de ter uma posição desconfortável por ter várias posições na chefia do Palmeiras, e tem essa eleição chegando. Ao mesmo tempo, talvez, a gente falou aqui já há algumas semanas, com as eliminações das Copas,
talvez seja o ano que, em campo, o trabalho do Abel não seja o mais definitivo para a paz palmeirense, né? Ainda que esteja disputando o tricampeonato brasileiro. Tem que ver como vai ser essa reta final de Brasileirão para poder fazer essa análise. Quando o Palmeiras foi eliminado para o Boca no ano passado, também tinha essa nuvem, né? Será que o Abel trabalhou bem? Na verdade, para mim ficou claro que o Abel errou lá, né? Naquela ocasião, quando o Palmeiras foi eliminado para o Boca. Logo depois ficou claro que ele errou ao demorar para dar chance para o Endrick, para o Luiz Guilherme. E depois, na reta final do Brasileirão, o Endrick, o Luiz Guilherme e os outros meninos começaram a entrar com mais frequência. O Palmeiras teve o arranque final para ser campeão brasileiro. Então acho que esse ano o Palmeiras deu sinais agora, depois das eliminações de novo, de bons jogos contra o Atlético Paranaense fora, Cuiabá, Criciúma, próprio Atlético Mineiro e Vasco, que o time estava desfalcado do Estevão, o Palmeiras também foi um time organizado, intenso. Agora contra o Bragantino ficou bem abaixo do esperado. Acho que tem que esperar agora um pouquinho a próxima partida contra o Juventude fora, que é um lugar difícil. O Juventude perdeu 2 jogos o ano todo lá. No ano todo não, no Brasileirão todo lá. Então é um lugar difícil para se jogar e tem que ver como o Palmeiras vai chegar. Mas de fato é um momento em que o Abel não está exatamente na crista da onda, digamos assim, né? Mas independentemente disso, Marília, eu acho que a Leila vai ser eleita com tranquilidade, porque quem elege é o sócio, e lá no sócio, lá entre os sócios, ela faz show da Ivete Sangalo, show do Michel Teló, reformou a piscina com dinheiro da Crefisa. Então, assim, vai reformar a piscina infantil agora, né? Pois é, ela faz muitas ações que ganham os sócios. O PVC outro dia fez até uma comparação em relação ao que aconteceu no Flamengo também, com o Landim, quando renovou um parquinho para as crianças também. Esse tipo de ação para sócios de clube fazem diferença, né? E a gente, às vezes, no futebol, como a galera que frequenta o clube, que vota, talvez não faça tanto, claro, em situações extremas. Se o Palmeiras estivesse sendo rebaixado, se o Palmeiras estivesse lá embaixo, não estivesse lutando por nada desde o começo do ano, aí talvez fizesse mais influência. Mas do jeito que está, eu acho que ela consegue ser eleita de uma forma tranquila. Em relação ao acordo com a W Torre, a única coisa que tem para acrescentar em relação ao que disse a Alicia, o Palmeiras anunciou esses 50 milhões à vista e outros 67 milhões de reais em propriedade. Isso dá praticamente aí 120 milhões de reais no total. Como bem disse a Alice, a gente tem que ver certinho como vai ser essa divisão, porque tem questão de cadeira, tem camarote, tem esse acréscimo aí de 1.000 lugares no Gol Norte, que é onde fica a torcida organizada, que é um lugar que normalmente quem tem memória visual ali vai lembrar que embaixo da torcida organizada tinha sempre um espaço vazio, sem cadeira. O projeto é colocar a partir do ano que vem mais 1.000 pessoas por ali. Então a gente tem que ver, mas de fato é um acordo muito importante, não só pelo aspecto financeiro, afinal 50 milhões pagos à vista hoje, mais essa parte da propriedade, mas também pelo relacionamento voltar a ter paz, né? Então o Palmeiras e W Torre agora conversam dia a dia para garantir que o jogo contra o Botafogo seja feito no Allianz Parque, apesar do compromisso dos compromissos assumidos pela W Torre na época do jogo. Então tem esses ganhos que é dia a dia, porque você consegue conversar melhor. Então reforma o gramado agora, faz um show, adia o show um dia, vamos mudar o nosso jogo para sexta e para sábado, para noite, para o dia. Esse tipo de conversa que agora ela existe e nos últimos tempos não existia. E o fato fundamental para mim, além de, claro, né, de toda a pressão feita pelo Palmeiras e tal, foi o que você falou, Marília, foi a mudança do comando da W Torre. Marcelo Frazão, que foi o novo CEO, ele mudou o jeito que era feito, especialmente pelo jeito que a W Torre conduzia as coisas. O Palmeiras sempre via a W Torre muito em clima de guerra, muito belicosa. Agora não. Agora a W Torre se dispôs a conversar e eles finalmente entraram num acordo. 10 anos de notícia que acabaram, viu, Marília? Eu que cobri o Palmeiras por tanto tempo, olha, garantia sempre uma manchete. Agora acabou. Agora tem que procurar a próxima crise. Há quanto tempo existe? Só um instantinho, Marília. Há quanto tempo existe já esse acordo? Foram 10 anos só ou tem mais tempo? Não, você disse. A W Torre e o Palmeiras eles começaram desde 2014, foi a inauguração do Allianz Parque em 2014. Então, lógico, então são 10 anos. São 10 anos. Tempo, né? Mas a partir da estreia que conta os 30 anos de concessão que a W Torre tem para o Allianz Parque. Perdão. Renato,
Por que no Palmeiras, né? A gente fala sempre dessa bipolaridade no Brasil, desde 2015, 2016, o Palmeiras com o Flamengo e o Palmeiras disputando todos os títulos, porque um ano em que o Palmeiras até aqui ganhou um campeonato estadual e o Flamengo ganhou um campeonato estadual também até aqui, por que essa paz institucional no Palmeiras ela é tão mais clara do que é no Flamengo? Lembrando que ontem a gente teve mais uma questão nas eleições. O Flamengo também, depois de ganhar tudo isso, tem uma eleição muito mais atribulada, muito mais difícil você apostar que o candidato da situação, tudo bem, que a Leila pode ser reeleito e o Landim agora não pode, mas que o candidato da situação será reeleito com facilidade. São muitas acusações, é muita troca de técnico, né? São dois times que ganham muito, com modelos muito diferentes e com chefias com posturas muito diferentes. E ontem a gente teve um caso lamentável de um conselheiro com áudio homofóbico acusando o candidato da oposição, uma coisa bizarra. Desclassificante, né? Esse cidadão, eu não sei ainda porque ele não foi banido de vez por todas do quadro de sócios do Flamengo. Ele é um desclassificado, todo mundo sabe disso. Não é surpresa nenhuma o peruano voltar a fazer uma lambança dessa. Mas aí suspendem, eliminam, aí passa um tempo, aí aparece um conselheiro lá, um grande benemérito, e consegue que ele volte ao quadro. E aí se repete isso ad eterno, né? O Flamengo teve, além dessa baixaria, que eu acho que não vai influenciar em nada na eleição, mas o Flamengo teve uma movimentação importante. O Delair Dombrovskis, que foi campeão brasileiro em 2009, ele era o presidente de exercício, né? O Márcio Braga tinha se afastado, ele tinha lançado a candidatura dele. Não tinha muitas chances. Ele, eu acho que sonhou com uma possibilidade que na minha cabeça nunca existiu. Acho que ele ia ficar em quarto na eleição, sem a menor dúvida. Mas ele aí retirou a candidatura, e aí é que vem a coisa importante. Ele se solidarizou com o Landim. Ele fechou com a chapa Uniflar. Claro que em troca de alguns cargos, muito provavelmente, mas a verdade é que os votantes do Delair vão votar agora no Landim. Pelo menos, em princípio, é esse o compromisso. O Landim, com isso, ganha força. O Delair é um cara que carregaria pelo menos uns 200 votos. Isso numa eleição em que votam geralmente 2.500, 3.000, pode fazer a diferença. Agora, a paz do Palmeiras, eu acho que ela está muito mais ligada a pouca briga política. Eu acho que não há tanta briga política como tem no Flamengo. O Flamengo tem, sei lá, 10, 12 ex-presidentes vivos e ainda atuantes na política do Flamengo. Então, isso aí transforma realmente sei lá, numa diáspora ali, né? Você não tem 200 mil correntes se digladiando, um querendo derrubar o outro. É uma complicação. E tem um outro problema, né? Quer dizer, o ano passado, o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi bicampeão brasileiro. O Flamengo, no ano passado, não ganhou nem o estadual. Então, essa temporada atual, se terminar só com o estadual, é uma segunda frustração, uma frustração em cima da outra. O que pode dar uma salvadinha nessa temporada é a conquista da Copa do Brasil, que mesmo assim sempre foi vista no Flamengo como um prêmio de consolação. Os dois grandes prêmios, claro, são Libertadores e Brasileiro. A Copa do Brasil é aquele complemento, mas foi a coisa que restou. Ainda que Felipe Luiz e os jogadores estejam otimistas ainda no Campeonato Brasileiro. Mas para estar otimista no Campeonato Brasileiro, só se o Botafogo repetir aquele derretimento do final do ano passado, que eu não acredito que vai acontecer. Então, eu acho que o melhor cenário que pode acontecer ao Flamengo é ele ganhar a Copa do Brasil e fazer bem os 10 jogos que lhe faltam. Independentemente de que posição vai acabar, mas jogar bem os 10 jogos que lhe faltam. Porque já tem candidato meio que torpedeando o Felipe Luiz, acredite se quiser. O BAP já disse que foi um crime terem feito um contrato com ele até o final de 2025. Ele não disse abertamente, mas ele estava subentendido que eu já tenho o meu técnico. Então, imagina se o Felipe Luiz ganha a Copa do Brasil e bota o Flamengo para jogar bem esses últimos 10 jogos. Faz algum sentido você tirar o Felipe Luiz? Eu acho que nem na minha cabeça... Eu entendo, mas a crítica que ele fez em relação a fazer um contrato além do mandato é uma crítica que acho que você fez aqui também, né, Renato? Que não seria certo. Mas é verdade, Marília. Eu fiz. Mas é diferente. Uma coisa é eu falar. Outra coisa é o candidato falar. Eu concordo, a teoria dele é certa. Mas ele, como candidato, falar aquilo é muito ruim. Porque subentende que ele diz assim, olha, eu não quero ficar com o Felipe Luiz. E já começou a criar uma crise em torno disso, entendeu? São coisas que um futuro presidente, um candidato que tem chances reais de ser candidato, não pode falar.
E ele falou, o BAP tem essa mania de dar tiro no pé. Eu concordo com a teoria, eu já tinha falado aqui. Eu acho que o correto teria que ser fazer o quê? Contrato Felipe Luiz até o final do ano, já com uma possibilidade de extensão, caso as duas partes queiram. Contratar até o final de 2025, realmente, se ele não for bem nessa reta final, é um problema para o próximo presidente. Mas o BAP, como candidato, não podia ter falado. Como assim? A mesma coisa que ele falou em relação ao estádio, para os sócios, que também deu um bafafá tremendo, porque ele também não era a favor do estádio. Depois disse que era, mas ele não era. E aí, aquela história, falou uma vez, amigo, para descolar vai ser muito difícil. E o Flamengo é esse olho do furacão, ainda mais com essa eleição, que ao contrário da do Palmeiras, que já é praticamente decidida, a do Flamengo ninguém sabe quem vai ganhar ainda. Será que o Landim consegue eleger o Dunche? Será que o BAP vai ser o presidente? O Valim vai ter uma força extra no final? É uma eleição muito ainda aberta e que aí todo mundo usa de tudo para tentar tumultuar o trabalho dos outros. Permita-me apenas Alice. uma comparação.